Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Vanderleia e hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de conquista dos europeus. Como que os europeus conquistaram esses povos, pré-colombianos, os maias, astecas e incas. Vamos lá para mais uma aula. Gente, olha só, é importante dizer que esses europeus que chegaram e dominaram esses povos, eles trouxeram consigo sua cultura, o seu modelo, cultural, sua tradição, e muitos pesquisadores, historiadores falam que eles utilizaram o método da espada, da cruz e também da fome, nesses mecanismos de dominação e de conquista dessas regiões habitadas por esses povos, tá? Esses povos pré-colombianos. Vamos falar um pouquinho sobre como estava a civilização maia com a chegada do europeu. É importante dizer que a chegada do europeu na civilização maia, lá na península de Yucatán, do qual nós temos aqui no slide as ruínas da cidade maia, a cidade de Tikal, localizada hoje na atual Guatemala. Vocês podem observar através da imagem que nós tínhamos o quê? Grandes construções, ou seja, eles também edificavam os seus templos e eram construções grandiosas. A respeito dos maias, nós temos algumas hipóteses para designar o seu desaparecimento. Como que eles desapareceram, essa civilização sucumbiu. Com a chegada do europeu por volta do século XV, século XVI, a sociedade já tinha desaparecido. E, professora, como que eles desapareceram? Olha só, pessoal, é difícil dizer ao certo como eles desapareceram, mas nós temos algumas hipóteses. Primeira hipótese seriam as questões climáticas. Outra hipótese, as doenças, que assolaram a população, como a varíola. E a outra hipótese também devido à falta de alimento, ou seja, a fome, que proporcionou o quê? O desaparecimento dessa civilização. Quando os espanhóis chegaram nessa região, então só encontraram o quê? Encontraram as ruínas, porque eles não estavam ali de fato, porque já haviam desaparecido a sua cultura, sua civilização, modo de vida. Nós tínhamos construções que eram dos povos maias. E isso, gente, é importante dizer também que em 1523, quando os espanhóis chegaram à península de Yucatán, os reinos maia eram apenas o quê? Sombra do que haviam sido lá no passado. Tá? E o auge também, vale relembrar que o auge da sociedade maia aconteceu no período de 250 a 900 anos depois de Cristo. Esse foi o auge da civilização maia. Vamos falar um pouquinho também sobre os mecanismos de conquista dos astecas. Como que os astecas, eles foram conquistados? Como foi a chegada dos espanhóis até o Império Azteca. É interessante lembrar que antes, nós tínhamos aquela questão de tradição guerreira dos astecas. Eles eram ótimos guerreiros, então eles empreendiam e aumentavam os seus territórios através do conflito com outros povos inimigos. E também é importante lembrar que os astecas eram politeístas, e acreditavam em deuses. No mito fundador da civilização asteca, nós temos o quê? Nós temos a ideia que dois deuses, haviam brigado entre si e um partiu. Então, eles esperavam o retorno desse deus. Tá? Então, quando o colonizador chega, o espanhol chega na região, na mente, dos astecas, nós tínhamos a chegada de um deus que havia partido outrora, lá no passado, e ele estava retornando para o seu povo. Por isso que nós temos uma boa aceitação no primeiro momento. Eles achavam que os espanhóis fosse esse deus que havia partido e estava retornando para o seu povo. É importante também falar que quando Hernán Cortés chega nessa região, ele percebe que os astecas tinham inimigos. E ele vai usar
dessa, vamos se dizer, briga, né, entre os povos que eram inimigos dos astecas, para fazer uma aliança com esses povos inimigos. A partir das alianças com os outros povos, ele começa um processo de conquista, ele vai avançar, vai atacar a civilização asteca. Então, nesse período, nós vamos ter o quê? Grandes conflitos a partir da aliança que Hernán Cortés, o espanhol, faz com os outros povos que eram inimigos dos astecas. Isso é interessante, pessoal, por quê? Porque ele aproveita dessa situação. Lembra que eu disse para vocês que os astecas eram ótimos guerreiros, né? E obrigavam os povos dominados a pagar tributos? Pois é, a partir desses tributos pagos aos astecas, esses povos, né, que eram inimigos, eles veem um momento de se libertar dessa condição de povo subjugado, de pagar tributos. E eles começam essa aliança com Hernán Cortés para destruir a civilização asteca. E também Hernán Cortés, ele tinha interesse em saquear a região, porque havia muita prata, né? Havia ouro também, e ele queria toda essa riqueza para enriquecer a coroa espanhola, da qual ele partiu, né, a mando da coroa espanhola. Então ele queria também, com essa conquista, a riqueza que tínhamos na região asteca, principalmente, né, a capital Tenochtitlán, que Tenochtitlán eram as grandes construções que estavam ali presentes e também ornada com muitas pedras preciosas, metais preciosos, que chamou e despertou o interesse dos espanhóis nesse processo de colonização. E é interessante também lembrar que os astecas, né, eles surgem por volta do século XIII, tá? E mantiveram seu império até 1521. Até o século XVI, eles conseguiram sustentar o seu império. Mesmo a resistência, houve resistência sim, né? Os astecas tentaram resistir, mas chegou um momento que, devido à desigualdade, o uso da arma de fogo, o cavalo, né, que foi algo que ajudou para que o conflito levasse ao fim dessa civilização asteca. Vamos falar um pouquinho sobre os incas, né? Como também se deu esse mecanismo de conquista dos povos incas. Olha só, gente, havia no Império Inca o quê? Uma disputa hereditária pelo posto de imperador, Sapa Inca, né? Então, havia uma disputa entre irmãos, que como era a ascensão ao trono hereditária, meios irmãos, né, nesse período, começa uma disputa para assumir o trono. Para assumir o trono, o que acontece? Acontece disputas, brigas. E quando Francisco Pizarro chegou nessa região, né, do Império Inca, no Peru, hoje, ele chegou na capital Cusco e ele começa o quê? A usar de uma política, né, de conquista a partir dessas brigas internas que estavam acontecendo. E ele começa ali o seu mecanismo de conquista, né? E ele leva 2 anos para conquistar esse povo. E nesse período de 2 anos, houve o quê? Conflito, guerras, enfim, muita morte, e ele acaba conquistando a região do Peru, né? A principal região, que seria Cusco também, que era o interesse de Francisco Pizarro. E ele conseguiu conquistar o Império Inca. Com a chegada, gente, do Francisco Pizarro no Peru, no século XVI, marcou aquele momento da chegada dos espanhóis à América, nesse período, porque nós tínhamos aí o imperador, o último imperador no momento dessa conquista, que foi Tupac Amaru I, o último imperador da civilização inca. E isso é bem interessante, por quê? Porque futuramente, lá no século XVIII, nós vamos ter um símbolo de resistência indígena, né?
no Peru com Tupac Amaru II. Por que ele começa a empreender e como que ele se tornou esse símbolo da resistência indígena no Peru? José Gabriel, que é conhecido como Tupac Amaru II, ele é representante desses ideais. Quais ideais? Ideais revolucionários, de libertação, porque quando os espanhóis eles colonizam essa região, nós temos o quê? Nós temos uma dominação, a cultura também começa a ser extinta, temos cobrança de altos impostos, nós temos impostos sendo cobrados, tributos sendo cobrados, e essa civilização inca, né, devido à sua tradição, eles tentam manter essa tradição da civilização inca. E Tupac Amaru começa essa luta, essa insurreição para manter, né, a cultura tradicional do seu povo. Só que ele não conseguiu êxito, ele lutou, porém foi decapitado. Ele foi morto, decapitado em praça pública para servir de exemplo para os próximos revolucionários que surgissem. Mas ficou como um grande símbolo aí da resistência indígena do povo inca. Exercitando. Vamos lá, pessoal? Peguem aí o caderno, a caneta e vamos lá. Primeira questão. O que explica a desarticulação que a civilização maia sofria no momento em que os espanhóis chegaram à América no século XVI? Letra A. Mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos? Letra B. Chegada dos astecas a Yucatán no século XVI? Letra C, disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma. E letra D, nenhuma das alternativas acima. E aí, vamos lá? Vamos para a questão 2. A conquista dos astecas ocorreu a partir da chegada dos espanhóis na região em 1519. Após meses de conflito, os espanhóis invadiram a cidade de Tenochtitlán em 1521, pondo fim ao Império Azteca. Os espanhóis foram liderados por quem? Letra A, Francisco Pizarro. Letra B, Hernán Cortés. Letra C, Américo Vespúcio. E letra D, Diego de Almagro. E aí, gente, muito bem quem marcou a letra A, né? O que favoreceu a desarticulação da civilização maia foram as mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimento, levando a sociedade a passar fome. Questão 2, muito bem quem marcou Hernán Cortés, né? Hernán Cortés, ele chega em Tenochtitlán, a capital asteca, e começa um processo de destruição, né? Que vai sucumbir à civilização asteca. Muito bem, parabéns vocês que acertaram. E vamos lá para o recapitulando. Então, hoje nós falamos nessa aula sobre os mecanismos de conquista desses povos, né, pré-colombianos que os espanhóis empreenderam. Para mais informações, mais conteúdo, acesse a plataforma Eduque, que o material estará lá disponível. Gente, tchauzinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.